Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar a aula 20, cujo assunto é frações, as ideias relacionadas à fração e como se lê uma fração, né? A própria palavra fração, fracionar, significa dividir, partir, né? E é a partir daí que nós vamos iniciar. Fração é uma ou mais partes de alguma coisa que foi dividido em partes iguais, né? Então é uma ou mais partes de alguma coisa que foi dividido ou foi dividida em partes iguais, né? Vamos ver as ideias associadas às frações. Primeiro, fração de uma figura. Sempre nós vamos utilizar este recurso. Fazer uma figura, dividir em partes iguais e marcar alguma parte dela. Por exemplo, aqui nós pegamos o círculo. Pegamos o círculo. Dividimos em partes iguais. 4 partes iguais. Dividimos em 4 partes iguais. Pintamos 3 dessas partes. Pintamos 3, olha que de verde, não é? Como que nós representamos essa parte pintada do círculo? 3 sobre 4. 3 traço de fração sobre 4. Este 4 nós vamos chamar de denominador. Denominador é o que denomina, é o que indica em quantas partes iguais eu dividi a minha figura. E o numerador é o que numera, que conta quantas partes eu tomei, quantas partes eu pintei. No caso aqui 3, olha. Então eu dividi em 4 partes iguais, que é o denominador, e tomei 3 dessas 4 partes, que é o numerador. A parte pintada é 3 sobre 4, que nós vamos aprender já já, que é 3/4 do círculo. 3/4 do círculo, ok? Então essa é a primeira ideia de fração, né? Em relação a uma figura. Dividir em partes iguais a figura e tomar alguma parte dela e representar por algo assim, ó. Nesse caso, dividimos em 4 partes iguais e tomamos 3, pintamos 3. Então é 3 sobre 4, que nós vamos ler futuramente como 3/4. Então, este círculo aqui, a parte pintada do círculo, é 3/4 deste círculo. Fração de um conjunto de elementos. Olha aqui essa ilustração. Nessa ilustração, nós temos 5 balões. 5 balões. 3 deles são azuis. Ó, 3 deles são azuis. Eu escrevo 3 em 5, né? E 3 balões são azuis. Então, 3 num total de 5. Como que eu vou representar essa fração? 3 em 5, 3 traços 5, que nós vamos ver agora que chama 3/5. 3/5, né? Dos balões são azuis. Então, 3/5 desse conjunto de elementos aqui que são balões, 3/5 são azuis. Esse 3/5 está significando o quê? Que tinha 5 balões e eu tomei 3. 3 em 5, 3/5. Outra ideia associada à fração é a fração de um número. Você pega, por exemplo, aqui, ó. Essa representação 1 sobre 2 é metade, meio ou metade.
Está dizendo aqui metade de 14. Quanto que é metade de 14? É 7. Por quê? Metade eu tenho que dividir por 2, né? 14 dividido por 2, 7. Então, metade, meio de 14 é 7. Outro exemplo. 1/5, a quinta parte, 1/5, a quinta parte do 40. Eu dividi o 40 em 5 partes iguais e peguei uma. Quanto que deu? 8. Basta dividir 40 por 5 e obter o 8, né? Agora uma situaçãozinha aqui, ó. Pedro tinha 15 reais e gastou 2/3, 2 sobre 3, 2/3 dessa quantia na compra de um picolé. Quanto custou o picolé? Né? Então eu tinha um total de 15 e gastou 2/3. Então eu tenho que saber a fração 2/3 de 15. Como aqui em cima, meio de 14, 1/5 de 40, aqui é 2/3 de 15. Como que eu faço? Como que eu faço isso? Eu calculo primeiro a terça parte, 1/3 de 15. A terça parte. A terça parte é pegar o 15 e dividir por 3, dá 5. Isso é a terça parte, que é 1/3. Conhecendo 1/3, eu multiplico por 2 para conhecer o 2/3. Então, eu multiplico 2 vezes 5, 10. Isso obtendo 2/3 de 15. Assim, 2/3 de 15, 10. Ok? Primeiro calculei. Eu queria saber 2/3 de 15, quanto era? 2/3 de 15. Primeiro calculo 1/3 de 15, obtenho 5, e depois 2/3 é multiplicar por 2, dá 10, tá? Então 2/3 de 15 igual a 10. Reparem o seguinte, eu primeiro dividi o 15, nesse caso aqui, por 3, pelo denominador, e depois multipliquei por 2, pelo numerador. Então, sempre que a gente estiver diante de uma fração de um número, que é o caso, ó, meio de 14, 1/5 de 40, 2/3 de 15, sempre que eu estiver diante dessa situação, a regra prática é essa, ó, divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Vocês viram aqui, ó. 2/3 dividi por 3, depois multipliquei por 2, ok? Fração como resultado de uma divisão. Sempre que eu tiver uma divisão, eu posso representar por uma fração. Aqui. Se o bolo for repartido igualmente entre 5 pessoas, cada uma receberá 1/5 do bolo. Vai receber a quinta parte, 1/5 do bolo. Né? É um bolo dividido por 5. Eu vou representar com uma fração, 1 sobre 5. 1 traço de fração 5, que a gente lê 1/5. Né? E se fossem 2 bolos para 5 pessoas, repartir igualmente 2 bolos para 5 pessoas. Cada um vai receber 2 em 5, 2/5 de um bolo. É a mesma coisa que escrever assim, ó, 2 dividido por 5 é igual a 2 sobre 5, 2/5. Então, a fração como resultado de uma divisão. Sempre que eu tiver uma divisão, eu posso representar por uma fração. Sempre que eu tiver uma fração, eu posso representar por uma divisão. Agora, outros exemplos, né? 4/7. 4/7, deixa eu escrever aqui, 4/7 eu posso representar pela fração 4 sobre 7. 4 dividido por 7 é 4, traço de fração 7. Outro exemplo, 3 dividido por 10.
3 dividido por 10. 3 em 10, 3 décimos. Outro exemplo. 1 dividido por 9. A fração correspondente é 1 sobre 9. Que nós vamos aprender que é 1/9. 1 sobre 9, a gente lê como 1/9. Então, é isso. Nós aprendemos hoje o que é uma fração, parte de algo que foi dividido igualmente, né? E daí nós vimos as ideias relacionadas às frações e, finalmente, agora, nós vamos ver como se lê as frações. Nós já lemos algumas anteriormente e agora vamos fazer mais formalmente. Aqui, meio, né? Meio ou metade, né? Meio ou metade é 1 sobre 2. A gente lê 1/2. Aqui a gente lê como nós falamos anteriormente. 3 sobre 4. 3 quartos. 3 quartos. Tá? Foi dividido em 4, tomei 3. É isso. 1 décimo. Foi dividido em 10 e tomei 1. 1 sobre 10. 1 décimo. Essa fração. 2 centésimos. Por quê? Tinha 2, foi dividido em 100. 2 centésimos. 5 milésimos. Tinha 5 dividido em 1000. O traço, lembram, representa a divisão. Então, 5 milésimos. Agora aqui, quando passa de 10, vai até 1 décimo. Depois, no 11, é 1 onzeavo. 12, 1 dozeavo. 13, olha, 1 trezeavo. Avo significa divisão em partes iguais. Então, 1 trezeavo significa que o 1 foi dividido em 13 partes iguais. Agora, atenção. Quando for mais do que 1, nós temos que falar avos, no plural aqui, ó. Avos. Aqui, 5, 12 avos. Avos, né? Quando for 1, é avo. Quando for 2, 3, etc., aqui é 5. 5, 12 avos, tá? 7, 31 avos, né? Porque é 7. Então, 7, 31. O 7 foi dividido em 31 partes iguais. É 7, 31 avos. Como eu disse, essa palavra avos significa divisão em partes iguais, né? Ela aparece a partir do décimo. Até o décimo é meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Agora começa. 1 onzeavo, 1 dozeavo, 1 trezeavo. Quando for mais do que 1 é avos. 2 onzeavos. 3 dozeavos. 4 quinzeavos. E assim por diante. Então, ideia de fração, numerador, denominador, as ideias associadas às frações e agora a leitura correta de frações, né? E assim nós terminamos essa nossa aula número 20. Peço a vocês que se inscrevam nesse nosso canal. Até a próxima aula.